dá-nos a tua bênção agora. Mais uma vez vamos abrir a Santa Escritura, pedimos que o Senhor nos fale ao coração e nos edifique mais uma vez. Clamamos a ti pela direção do teu Espírito e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi-me pedido para falar sobre discipulado, e eu queria ler um texto muito conhecido de todos nós, Mateus 28, versos 19 e 20, e eu leio na Nova Almeida Atualizada, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vamos parar aqui. Muito bem. Sempre que a gente ouve um sermão, sempre que a gente ouve alguma instrução, passa por algum tipo de treinamento, algum programa de desenvolvimento, a gente tem que responder uma pergunta, é uma pergunta que não quer calar, né? O que eu vou fazer com isso que eu ouvi? O que eu vou fazer diante dessa instrução? Todo conhecimento, ele causa normalmente uma ruptura. O que eu vou fazer? Antes eu não sabia, agora eu sei. O que eu vou fazer a partir de então? Quando a gente prega e a gente faz um apelo, é para mostrar à pessoa que está nos ouvindo, né, seja membro da igreja ou não, que nós temos que responder àquilo que nós ouvimos, a instrução que nós recebemos. Bom, eu vou tentar aqui trabalhar um pouquinho essa questão do discipulado, indo de algo muito básico até o aprendizado, a aprendizagem, né? Por exemplo, quando nós temos alguma informação ou um dado, vamos pensar em dados. Um dado é alguma coisa sem um significado. Sem um significado. Esse dado, para ter significado, precisa de mais dados, que são, na realidade, informações, e essas várias informações nos dão o conhecimento, e o conhecimento gera aprendizagem. Isso é o que dizem os entendidos. O conhecimento, ele é teórico e a aprendizagem, ela é prática. Eu vou tentar exemplificar isso aqui. Por exemplo, quando nós falamos sobre mordomia cristã. Mordomia cristã, se você falar para alguém sobre mordomia cristã, alguém que não conhece a Bíblia, que não tem referência bíblica sobre mordomia cristã, para essa pessoa não vai fazer sentido algum. Mordomia cristã, uma expressão, é um evento, é um dado, algo que não tem sentido. Quando você começa a dar informações, quando você começa a dar explicações sobre mordomia cristã, então agora nós temos informações. E as diversas informações sobre mordomia cristã vai nos dar o conhecimento. Por exemplo, que informação poderia dar? Que a mordomia cristã é o estilo de vida de quem aceita o senhorio de Cristo. Então, já tem uma informação. Então, a mordomia cristã passa a ter agora sentido. Deixa de ser dado e se torna informação. E quantas informações eu for passando, nós fomos agregando ao assunto mordomia cristã, nós vamos ter um conhecimento. Agora, o conhecimento precisa nos levar à aprendizagem. Quando é que nós aprendemos acerca de mordomia cristã? Nós só aprendemos quando nós colocamos em prática. Nós precisamos colocar em prática. Enquanto ficar só na teoria, nós temos conhecimento, mas a aprendizagem se dá na prática. O dízimo é outro exemplo. Vamos aqui afunilar a questão de mordomia cristã e trabalhar sobre o dízimo. Se você falar sobre dízimo para alguém que não tem conhecimento bíblico e que nunca ouviu falar sobre dízimo, é algo sem sentido. E quando você passa a agregar valores ao termo dízimo, dizendo que o dízimo é a 10ª parte de algo, é a parte que Deus requer como sua, é uma verdade bíblica, e quando você começa a dar informações sobre dízimo, então agora gera conhecimento sobre o assunto. Mas quando é que vai haver verdadeiramente a aprendizagem sobre o assunto dízimo? Quando eu me torno dizimista, ok? Então, queridos, há uma diferença entre o conhecimento e a aprendizagem, né? O conhecimento, ele é teórico e a aprendizagem, ela é mais prática. Alguns falam da aprendizagem como um processo, mas em geral se fala do resultado, é a prática. Então, o discipulado, ele é o processo de nós passarmos do simples dado sem sentido à aprendizagem, ok? Nós temos que passar a aprendizagem. Então, ensinar o que a gente sabe é apenas transmissão de conhecimento, e discipulado é ensinar aquilo que a gente vive. Então, é algo um pouquinho mais elaborado a questão do discipulado. Então, se eu apenas ensino aquilo que eu sei,
isso é transmissão de conhecimento. Mas se eu ensino aquilo que eu vivo, isso agora é discipulado. Então, Deus nos chama a discipular. Em outras palavras, Deus está nos chamando não apenas para nós transmitirmos conhecimento, mas para fazermos discípulo, para ensinarmos aquilo que nós vivemos. Então, isto é algo prático. Então, é ensinar não apenas o que, mas o como a pessoa precisa viver como discípulo de Jesus. Bem, acontece que no discipulado, nem sempre a gente é bem-sucedido, né? Nem sempre a gente consegue discipular. E eu coloquei aqui, registrei 3 pontos. Isso aqui eu não espero esgotar todo o assunto com isso, claro, mas são situações que nós podemos observar, são possibilidades que nos levam a não ser bem-sucedidos na questão do discipulado. O primeiro ponto é porque ainda não aprendemos. Enquanto a mordomia cristã, e eu estou falando agora sobre o ensino da mordomia cristã, do discipulado na mordomia cristã, enquanto nós não aprendemos a viver a mordomia cristã, enquanto a mordomia cristã for apenas informação, for apenas conhecimento, nós não vamos conseguir discipular. Por quê? Porque eu só discipulo quando eu aprendo. Então, como é que a gente resolve esse problema? É vivendo. Então, eu preciso clamar a Deus para viver aquilo que eu sei, transformar a teoria na prática. E é isso que nos dá a autoridade, além do chamado de Deus, a vivência da verdade bíblica nos dá autoridade espiritual para nós pregarmos, para nós ensinarmos. Eu lembro quando fui visitado no 4º ano, era o 4º ano do meu ministério, era o ano da minha ordenação, e eu fui visitado pelo pastor Inácio Caldermater, que era o presidente da União, juntamente com o pastor Moreira, era o nosso presidente do campo naquele período, e o pastor Caldermater me disse uma coisa que me marcou. Eu gosto assim desses pensamentos, alguma coisa assim que para mim impacta, eu levo para a vida. E ele disse para mim, pastor, não basta ser um homem chamado por Deus. É preciso viver como um homem chamado por Deus. Não basta ser chamado por Deus, tem que viver como um homem chamado por Deus. Aí eu fiquei pensando, né, nessa questão. De repente eu posso abrigar no coração aquele sentimento, eu fui chamado por Deus, que maravilha, agora eu tenho autoridade para fazer, eu tenho autoridade para pregar, tenho autoridade para advertir, tenho autoridade diante da igreja. Deus nos chamou, mas nos chamou para fazermos discípulos. Deus nos chamou, mas essa autoridade ela só é legitimada quando nós vivemos a verdade que nós precisamos ensinar. E eu lembro quando fui departamental de mordomia, lá no norte, o pastor foi pregar agora na Sul Maranhense, quando saí aqui da Sul Maranhense, fui para a Sul Maranhense, lá em Imperatriz, depois fui para Belém. Embora seja Nordeste, o Maranhão pertence à União Norte, né? Só lembrando. E eu lembro que no encontro de departamentais de mordomia, um colega estava falando, quando ele era distrital, ele um dia foi abordado pelo tesoureiro da igreja e dizendo o seguinte, pastor, eu percebo que o senhor devolve dízimo aqui, e pacto, né? O senhor é dizimista, mas o dízimo de vocês não é descontado em folha. E o pastor, sim, é descontado em folhas. Então, mas por que o senhor continua devolvendo algum dízimo aqui? Aí ele disse, olha, irmão, porque eu posso ganhar algum presente, tem alguma situação que, de repente, agrega para mim, então eu acabo devolvendo dízimo. E aí o tesoureiro fez a seguinte pergunta, e por que os anteriores não faziam isso? E o pastor não soube o que responder, ficou difícil para ele. Então, uma perguntinha aqui, amigos, para que a gente possa refletir. Nós vamos falar de mordomia para a igreja, nós vamos instruir a igreja, nós vamos ensinar a igreja, mas quando a gente se levanta para falar, tem pessoas que estão nos olhando que nos conhecem bem mais do que outros. Quando eu falo o tesoureiro da minha igreja, ele vê mensalmente o pacto que eu estou dando como oferta? Mensalmente o tesoureiro pode testemunhar de que algum dízimo, quem sabe de presente, de alguma coisa que eu ganho, ainda algo que eu entenda que dentro daquilo que a igreja me paga, eu posso dizimar? O tesoureiro vê isso? Será que o tesoureiro pode testemunhar? Então, viver as verdades bíblicas
legitima o chamado que Deus nos fez, nos dá autoridade diante da igreja para poder falar. Né? O outro problema é medo de nós nos tornarmos impopulares, né? Talvez assim, algum receio de que não seremos bem compreendidos, vamos ser rejeitados, não seremos, quem sabe, aplaudidos pela igreja. O pastor Bolhão já falou sobre isso, né, que a gente não tem que se preocupar com ser bom pregador, mas ser homem de Deus. O pastor Bonfim tem falado um pouco também sobre isso. E a gente não precisa trabalhar, a gente não deve trabalhar por aplauso, né, mas pela aprovação de Deus. Talvez, quem sabe, o medo de que uma família que nos ama bastante, que nos aprecia, mas que é infiel, talvez se eu falar, essa família eu posso perder a simpatia dessa família, enfim. Se há algum receio de que nós não seremos bem-sucedidos ou que nós não seremos aceitos porque falamos a verdade, isso pode minar a nossa influência no discipulado. Não deveríamos ter esse tipo de preocupação. Uma vez eu fui visitar, eu fazia as minhas caravanas de mordomia lá no Mato Grosso, o Fridolino era dessa época lá, e eu visitava o pastor na parte da manhã e visitava com o pastor na parte da tarde e pregava à noite. Então, cada noite era numa igreja diferente. Eu lembro uma vez que fui fazer uma visita e quando eu saí da casa, o pastor, assim, um aspirante, e ele arregalou os olhos, pastor, parecia assustado. Ele, o senhor falou sobre dízimo aqui na visita. E eu disse, falei, e você também tem que falar. Isso faz parte do seu ministério. E eu encontrei alguns que tinham medo de falar. Um disse, pastor, eu consigo falar do púlpito, mas no corpo a corpo eu tenho medo de falar. Eu tenho insegurança de falar. A questão é por quê? Por quê? Porque não vivemos? Ou porque temos medo da reação das pessoas? Bem, o apóstolo Paulo, ele diz assim, em Gálatas 1, verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, para agradar a Cristo, eu tenho que ser fiel e cumprir a missão que ele me confiou. E dentro dessa missão, dentro das minhas atividades, dentro das minhas responsabilidades, está esse assunto. Eu tenho que pregar a Bíblia tal como ela é, diz Ellen White. E esse é um assunto bíblico e eu devo apresentar de forma cristocêntrica, mas ele tem se apresentado. E eu não preciso ficar preocupado quanto ao resultado. Esse é um outro problema que a gente tem dúvida, insegurança, às vezes, quanto ao resultado. E se eu falar e a igreja, embora aceite a mensagem ou reconheça que é verdadeira, mas não aceite o meu apelo em ser fiel? Eu quero ler um texto aqui do livro Obreiros Evangélicos, página 115. Ellen White diz assim: o Duque de Wellington achava-se presente uma vez a uma reunião em que um grupo de cristãos discutiam a possibilidade de êxito do esforço missionário entre os pagãos. Apelaram para o Duque. Dissesse ele se julgava que tais esforços seriam capazes de ter um sucesso correspondente ao que custavam. O velho soldado respondeu: cavalheiros, quais são vossas ordens de marcha? O êxito não é o que deveis discutir. Se leio corretamente vossas ordens, elas rezam assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Cavalheiros, obedecei a vossas ordens de marcha. Interessante, não? Às vezes a gente pode cair assim no perigo, né, na armadilha de ficar discutindo o êxito, se vamos ser bem-sucedidos aqui ou ali. E aqui Ellen White, ela diz, citando o Duque de Wellington: cavalheiros, obedecei a vossas ordens de marcha, e de pregar o evangelho, e de fazer discípulos, e de falar à igreja, e de preparar um povo para a volta de Jesus. Então, não nos compete definir a questão do resultado, mas nos compete ser fiéis no cumprimento da missão. Bom, quanto ao cumprimento da missão, eu tenho um pensamento que eu queria trabalhar um pouquinho com você, esse pensamento, e a gente vai encerrar com ele. É muito comum aquele pensamento assim, né? Deus chama, quando Deus chama, Deus capacita. Ele é um pensamento verdadeiro, mas ele é incompleto. Esse pensamento ele é incompleto. Quando a gente vem à Bíblia, ele é incompleto. E eu queria ler aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, já fazer a leitura em Êxodo 31, verso 2. Êxodo 31, verso 2.
porque não dá para fazer a obra se a gente não receber o chamado de Deus. Deus chama. E no capítulo 31 de Êxodo, verso 2, tem um exemplo de chamado em que Deus diz assim: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de integridade, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Então, veja, Deus chama, e aqui interessante, Deus chama pelo nome Bezalel, Deus sabe o nome dele, sabe de quem é filho, sabe a tribo dele, Deus sabe a nossa origem, ele sabe quem é você, sabe de quem você é filho, sabe onde nasceu, sabe tudo sobre a sua vida e sobre a minha vida. E Deus decidiu nos chamar assim. Deus nos chamou. Então, isso é maravilhoso. Agora, Deus não apenas chama e nos envia para fazer a obra, ele nos capacita. Aqui do verso 3 ao verso 5, nós encontramos que Deus, a Bíblia dizendo que Deus encheu Bezalel do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Então, Deus, ele chamou, Deus capacitou para determinado fim, para uma determinada finalidade, para uma obra, através dos dons. Então, Deus capacita de forma específica. Mas, amigo, Deus não apenas chama e capacita, há algo mais, porque Deus poderia nos chamar e nos capacitar e nos enviar para fazer o trabalho, mas nós não fazemos na nossa força e sabedoria, nós precisamos do poder do alto. Então, Deus, além de chamar e capacitar, Deus nos empodera, e Atos capítulo 1, verso 8, é um texto também muito conhecido, Atos 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nós precisamos do chamado de Deus, precisamos ser capacitados por Deus e precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo. Então, Deus chama, Deus capacita e nos enche de poder para fazer a obra. Mas tem algo mais que Deus faz. E agora é o final do verso, do verso inicial que eu li, né? Li verso 19 e 20, ele só, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A minha versão diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, Deus chama, Deus capacita, nos empodera e acompanha. É interessante que nós não vamos fazer sozinhos. Então, quando você sai para fazer a obra, quando você sai para fazer discípulos, ora, você não está indo sozinho. Deus chamou, Deus capacitou, o Espírito Santo está com você, lhe dando poder, e o próprio Senhor está acompanhando. Ele não nos dá poder e nos, olha, vai e faz a tua obra, eu já te dei poder, vai e faz. Não, Deus acompanha. E não é maravilhoso saber disso, que a gente tem a presença de Deus? Deus chama, capacita, empodera e acompanha. E isto é maravilhoso. Há um texto de Ellen White, eu gostaria de compartilhar mais um, Hebreus Evangélicos 2:63, ela diz: Jesus não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Se consagrarmos a vida a seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providências. Então, veja, ele não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Ele está conosco. Enfim, amigos, nós fomos chamados por Deus, capacitados por Deus, empoderados pelo Espírito de Deus, e o Senhor é conosco, por onde quer que nós andemos, né? Então, nós devemos fazer a obra para a qual o Senhor nos chamou. O resultado ele vai dar, né? Evangelismo, página 64, Ellen White diz: devemos fazer a nossa parte, deixando com Deus os resultados, deixando os resultados nas mãos de Deus. Eu gosto de pensar esse assunto, o assunto do discipulado, não apenas como algo que a gente vai transmitir conhecimento, portanto, não apenas dar informações, mas discipulado tem a ver com vida, é ensinar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou vivendo. Então, quando eu vivo, eu posso falar. Imagine quando a gente vai pregar e a esposa está olhando e não tem quem nos conheça mais que a nossa esposa, não é? Então, temos que viver aquilo que nós pregamos e temos que pregar aquilo que nós vivemos. Nisto, dessa forma, nós seremos bem-sucedidos ao fazer o discipulado. O discipulado não é apenas transmissão de conhecimento, mas é ensino de vida, ensino de vida. Eu quero animar você nesta manhã, eu quero animar você a tomar uma decisão. Eu quero orar nesse momento e passar depois aí a fala para os nossos colegas que estão coordenando o programa, mas eu quero ter um momento de oração, renovando a nossa consagração a Deus, o nosso desejo de servir a Deus e pedindo graça para nós vivermos aquilo que nós precisamos ensinar.
Isso só teremos poder e só trará bom êxito se nós realmente estivermos vivendo aquilo que nós ensinamos. Desejo você participar dessa oração? Posso ver a sua mão? Podemos orar então. Deus nosso Pai, louvado seja o teu santo nome pelo chamado que temos. Nós não temos mérito algum, Senhor. Tua palavra diz que temos este ministério pela tua misericórdia. O Senhor tem sido bondoso conosco, com a nossa família, tem nos conduzido. Obrigado porque o Senhor nos chama, mas obrigado também pelas habilidades que o Senhor nos deu, pelas capacidades que temos. Obrigado, Senhor, porque não precisamos realizar, não podemos nos atrever a realizar a tua obra sem a tua direção na nossa vida, com a nossa própria força e sabedoria. E o Senhor promete a direção do Espírito Santo, promete nos batizar com seu Espírito, e o Senhor vem conosco, o Senhor está conosco. Louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, agora dá-nos a tua bênção, sabedoria, coragem, e dá-nos a alegria de podermos discipular a nossa igreja ensinando o assunto da mordomia cristã. É um desafio grande para todos nós, para alguns um desafio maior ainda, e nós precisamos, Pai, da tua graça para vivermos estas orientações, para transformarmos o conhecimento em aprendizagem, para sairmos de um simples dado isolado sem sentido para a aprendizagem, para a prática, para a vivência, a vivermos o dia a dia, a mordomia cristã como estilo de vida daquele que aceita o senhorio de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, e que a igreja que está sob a nossa influência, sob a nossa liderança, possa receber a bênção de ver homens de Deus, mulheres de Deus, que vivem aquilo que pregam e que pregam aquilo que vivem. E que o discipulado seja real, seja prático, e a nossa igreja possa crescer, possa ser edificada sob a direção do teu Espírito e se preparar dia a dia, sendo uma igreja fiel e se preparando para a volta de Jesus. Pedimos a tua bênção e que o Senhor nos ajude para que cumpramos a missão que nos foi confiada para a glória do teu santo nome. Nós rogamos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Pois é, pastor Pablo.